E aí galera, beleza? O Javier Milei foi eleito novo presidente da Argentina, né? E pra você que não sabe, ele era até então aí considerado o candidato da extrema direita e não sei o que tem ideias de livre mercado e blá 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 blá. E óbvio, né, por não ser um candidato da esquerda, já foi o suficiente pra deixar a esquerda brasileira toda empolvorosa, chorando, porque agora é o fim da Argentina, né? Porque claro, a Argentina tava numa situação muito boa, né? Porque assim, mano, a Argentina tava cada ano indo mais pro buraco, né? Quer dizer, já tava no buraco, cada vez indo mais fundo no buraco. E assim, não dá pra entender o porquê que vocês querem que continue o governo que tava, né? Qual que é a lógica desse argumento aí, né? Uai, time que tá perdendo não se mexe, tipo, qual que é o sentido? Mas bem, né? O fato é que ele ganhou e eu vou dar uma olhada aqui nas ideias dele, né? Tá circulando um vídeo aí na internet dele falando dos ministérios e não sei o que, então vou dar minha opinião sobre isso, fazer minha análise sobre o que eu acho, quais são os efeitos aí na economia na Argentina. Vou pegar as principais ideias dele ali e também dar a minha opinião, então bora pro vídeo. Ministério de Turismo e Deporte, afuera! Então ele já começa aqui falando que vai tirar o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo e bem, né? O Ministério do Esporte eu realmente acho que não tem muito sentido porque o governo ficar perdendo tempo, tomando conta disso e tudo mais. Já o Ministério do Turismo, sei lá, teria alguma justificativa até, porque se de alguma forma o governo conseguir incentivar o turismo pro Brasil, isso traz dinheiro pro Brasil, teria um benefício, né? Não sei se seria necessário um ministério próprio pra isso, né? Poderia colocar como uma secretaria, sei lá, dentro de outro ministério, mas ok. Ministério de Cultura, afuera! E aqui eu concordo 100%, né? Eu acho que o governo não deve ter um Ministério da Cultura, né? Eu acho que não deve ficar a cargo do governo decidir, né? Tentar orientar e comandar a cultura de uma população, entendeu? Pra mim, o governo fazer isso é uma forma de autoritarismo. A população tem que ser livre pra eles aproveitar a cultura da forma que eles quiserem e o governo não deve se intrometer nisso, entendeu? Essa, pelo menos, é a minha visão. Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenible, afuera! E aqui ele falou, né, de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? E nesse ponto aqui eu discordo dele, né? Então calma lá que eu já vou explicar essa situação. Qual que eu acho que é um problema que tem aqui, referente a essa questão aí do meio ambiente, dos ambientalistas, que bastante gente é contra? O problema, ao meu ver, são os ambientalistas extremos, entendeu? Tipo uma Greta Thunberg da vida que chega e fala, não, até 2030 tem que parar 100% com a emissão de carbono, né? E todos os carros têm que ser elétricos e não sei o que. Aí você vai lá e fala, pô, mas é sem condição. O Brasil, que é um país pobre, até 2030 todos os carros serem elétricos. A gente não vai conseguir isso. Aí eles vêm e falam, te vira aí, problema seu, tô nem aí, não sei o que. E assim, não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Tem que ter um diálogo e tem que ter uma moderação. Então, o que eu acho que faz o pessoal ser muito contra essa questão dos ambientalistas é por causa desses caras que são extremistas e faz ficar parecendo que todo mundo é assim. Não é assim que funciona. Então, o problema, ao meu ver, é você ter um Ministério do Meio Ambiente extremista, que quer se colocar acima dos outros ministérios e quer impedir o avanço econômico da nação por causa da poluição do meio ambiente, né? Então, vamos supor aqui que a gente possa melhorar a qualidade da vida do brasileiro se explorasse um pouco a Amazônia. O cara vem e fala, não pode explorar nada, Amazônia, não sei o que. E não é assim, entendeu? Tem que ter uma ponderação. Às vezes, você vai poluir um pouco, mas, pô, isso vai gerar uma puta melhora na qualidade de vida da população que vai valer a pena. Então assim, a gente tem que ter essa ponderação. Então, ao meu ver, a gente não pode ir pra esse lado dos extremistas ambientalistas aí, não pode pro lado oposto de falar, não, vamos chutar o pau da barraca e vamos poluir mesmo, não importa e não sei o que. Então, acho que assim, tem que ter um meio termo. Por isso que eu acho que não tem problema ter um Ministério do Meio Ambiente, entendeu? O governo tem que, de alguma forma, tentar impedir excessos para você não ter, sei lá, uma poluição extrema. Só não pode deixar esse ministério querer ficar acima dos outros e querer ficar atravancando o avanço econômico. Tem que ter uma moderação e um bom senso ali, ao meu ver. Ministério das Mulheres e Gênero e Diversidade, afuera! Tá, isso daqui nem tem muito o que comentar. Pô, Ministério da Mulher, né? Sei lá, os outros ministérios já não são pras mulheres também, já não é pra melhorar a qualidade de vida das mulheres. Então tem que tirar mesmo isso daí, não serve pra nada. Ministério de Obras Públicas, afuera! Aunque te resistas. Tá, aqui é uma parte que começa a ficar meio estranho, né? Ele pega o Ministério, sei lá, de Obras Públicas e não vai ter. Ué, mas o governo vai fazer mais obra? Como é que funciona? E aí fica meio confuso, porque assim, o governo tem que fazer estrada, né? Ué, como que você não vai ter? Ué, se o governo não vai fazer estrada, quem vai fazer, entendeu? Sei lá, a proposta dele é essa mesmo, não ter mais nenhuma obra pública, porque aí seria algo, né, bem extremista mesmo, bem fora da curva. Mas depois, pro final, ele vai explicar isso daí, por que ele tirou esse ministério, e eu acho que vai ficar claro aqui pra gente, entendeu? Mas, logo de cara, quando você vê isso aqui, parece uma loucura mesmo. Ministério de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Tá, e aqui ele fala, né, que ele é contra o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e ele explica o motivo, né, ele fala, não, isso daqui é algo do setor privado, não precisa do governo pra isso e tudo mais. E aqui eu discordo e eu já vou explicar o motivo, porque assim, várias partes aí de avanço tecnológico, realmente o mercado já faz, você não precisa do governo pra isso. Por exemplo, inventar uma tecnologia nova pra um shampoo de cabelo, pra um sabonete e não sei o que, todas essas coisas envolvendo a estética, em geral o mercado já consegue fazer isso muito bem. Ou sei lá, avanços tecnológicos ali, sei lá, um novo processador, uma nova placa de vídeo, tudo isso é avanço tecnológico e o mercado faz.
Porém, tem alguns tipos de avanço tecnológico que o mercado tem dificuldade em fazer. Então, assim, esses avanços que eu falei, shampoo, um novo processador, uma nova placa de vídeo, tudo isso são coisas que têm um efeito mercadológico instantâneo, entendeu? Você inventa uma placa de vídeo nova, você vai lá e vende ela com a sua patente, não sei o que, você produz ela e você vai ganhar um dinheiro. Então, você tem um incentivo direto para fazer aquela pesquisa, né? O que acontece é que tem outras áreas de conhecimento que você vai ter descobertas ali científicas que a priori, à primeira vista, não tem um benefício econômico. Você não consegue ter um benefício daquele para a população. Porém, às vezes, essa descoberta aí que aparentemente não tem benefício nenhum para a população gera um conhecimento que no futuro vai ser usado de base para criar uma outra tecnologia que pode, sei lá, de alguma forma revolucionar totalmente a espécie humana, entendeu? Então, o que acontece é que o livre mercado, essas tecnologias ali que geram benefícios imediatos, né, de lucro e tudo mais, o livre mercado consegue coordenar, mas essas outras pesquisas que o pessoal chama investimento em pesquisa de base, né? Pesquisa de base, isso daí o mercado tem dificuldade de fazer. Então eu acho que nesse sentido seria sim importante o governo, né, sei lá, tentar conciliar de alguma forma, mas o governo ter alguma responsabilidade de tentar incentivar esses conhecimentos científicos de base que vão ser utilizados no futuro pelas empresas privadas, entendeu? Para gerar produtos novos e melhora na qualidade de vida. Ministério de Trabalho, Emprego e Seguridade Social, afuera! E aqui, né, ele fala do Ministério do Trabalho, né, também fala, ele vai tirar também o Ministério do Trabalho, até fico me perguntando, né, quais ministérios vão sobrar no final, né. Eu acho que essa questão do Ministério do Trabalho é parecido com a questão do Ministério do Meio Ambiente, né, você só não pode ter um ministério extremista, entendeu, porque assim, se você tem um Ministério do Trabalho ali que fica lutando por trocentos direitos, entre aspas, aqui pro trabalhador, que fica travancando o avanço econômico, prejudica o surgimento de empresas e tudo mais, aí isso é um problema do cacete, isso é um problema do cacete, inclusive é o problema do Brasil. Mas, assim, se você tiver um Ministério do Trabalho que apenas se preocupa em fazer valer contratos trabalhistas, tanto do lado do empregador quanto do lado do trabalhador, ao meu ver, não teria um problema, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, ao meu ver, o problema é qual que é o Ministério do Trabalho e não o Ministério do Trabalho em si, entendeu? Aí é claro, você pode falar que, não, mas a gente diminui muito as funções dele, em vez de ser um ministério, ele poderia ser uma secretaria dentro de outro ministério. Ok. Aparentemente, eu acho que é isso que ele tá pretendendo fazer, né? Porque senão não vai sobrar ministério nenhum também. Ministério da Educação, adoctrinamento, afuera! Aí aqui, mano, aqui o negócio fica louco. Ele pega, não, Ministério da Educação é doutrinamento, foda-se, tira, tipo... Pô, mano, ele podia muito bem chegar esse vídeo e falar, não tem mais ministério, acabou, pronto. não tem mais e pronto. Porque assim, beleza, que o Ministério da Educação tem um doutrinamento na Argentina, não duvido que talvez tenha, nunca pesquisei sobre, mas pode ser que tenha. Mas assim, não é algo que é inerente ao Ministério da Educação, você teria que fazer, sei lá, uma reformulação ali, mas não quer dizer que necessariamente todo o Ministério da Educação vai ser algo doutrinatório e sei lá o que, entendeu? Assim, depende de como vai ser feito, entendeu? Então, ao meu ver, seria importante sim o governo ter de alguma forma ali um controle sobre o Ministério da Educação pra, sei lá, de alguma forma tentar impedir que um pai pegue o filho dele e simplesmente decida que não, meu filho eu não vou dar educação não, ele vai ser um analfabeto mesmo, sei lá, pra impedir esse tipo de coisa, entendeu? E aí ele fala aqui, né, que vai tirar também o Ministério dos Transportes, né, e aí assim, isso daí faz um link com algo que a gente já tinha falado no começo do vídeo, né, ele lá no começo falou que ia tirar o Ministério das Obras Públicas, né, e eu até levantei a pergunta, né, então quem que vai construir as ruas, né, se não vai ser o governo que vai construir as estradas, quem vai ser, né? E aí você poderia falar, pô, mas às vezes ele tirou esse ministério e colocou dentro de outro, né, e poderia ser que ele colocou isso dentro do Ministério de Transportes, né, então esse ministério ia ser responsável pela logística do país e tudo mais. Mas ele vai lá e tira esse ministério também, entendeu? Então, né, fica meio com uma pergunta aí, tá, então o governo não vai mesmo construir estrada, você vai dar isso realmente pra iniciativa privada, é esse que é o plano? Ministério da Saúde, afuera! Tá, então ele foi lá agora e tirou o Ministério da Saúde também, né? Pô, tirou o Ministério da Saúde, tirou o Ministério da Educação, tirou o Ministério de Ciência e Tecnologia. Sobrou o Ministério do quê, né? Vai ter algum ainda que vai sobrar, né? Porque, porra... Ministério de Desenvolvimento Social, afuera! E aqui ele fala que vai tirar o Ministério do Desarrolo, né? Concordo 100%, né? Quem quiser fazer rolo faz, né? Tem que nada disso de desarrolar e blá blá blá, né? Pode fazer rolo à vontade. Como queda o Estado? Tá, então aqui ele fala o que vai sobrar, né? Então ele falou agora o que vai sobrar, então vamos ver se sobrou alguma coisa, né? Quais ministérios, né, vai ter na Argentina agora? Como queda o Estado? Ministério de Capital Humano, Ministério de Infraestrutura, Ministério de Economía, Ministério de Justicia, Ministério de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Ah, então aqui ele mostra quais são os ministérios que vai sobrar no final. Aparentemente, pra mim, o que deu pra concluir é o seguinte, né? Ele acabou com um montão de ministério e unificou as coisas, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Ministério da Educação ali, que eu perguntei, pô, vai tirar o Ministério da Educação e não sei o quê. E ele falou ali que vai ter o Ministério do Capital Humano, entendeu? Então, assim, nesse Ministério do Capital Humano, certeza que vai entrar a parte de educação. Talvez essa parte de ciência e tecnologia ali também entre nisso daí. Então, a parte, por exemplo, que eu falei, pô, quem vai construir as ruas e não sei o quê, né? Que ele tirou o Ministério de Obras Públicas e o Ministério de Transportes. E aí ele fez o Ministério da Infra
infraestrutura. Então, assim, ele pegou e unificou as coisas. Então, nesse sentido, né, isso daqui, embora parecesse meio cômico no começo, que ia tirar tudo, que não ia sobrar nada, no final não. O que ele fez ali, aparentemente, pra mim, ele unificou os ministérios pra ficar tudo mais unificado e não ficar mais ou menos uma cabide de emprego, que é o que parecia que tava acontecendo e foi, pelo menos, o que eu entendi disso daqui, entendeu? Então, assim, no final, ele não fez nenhuma loucura, pelo que eu entendi. Ele simplesmente quis unificar os ministérios, que foi algo que o Bolsonaro também quis fazer aqui no Brasil, entendeu? Eu só fiquei com uma dúvida ali referente ao Ministério da Saúde que ele tinha tirado, né? Porque, assim, ele colocou vários ministérios, né, dentro dos outros, como se fossem secretarias, mas no Ministério da Saúde eu fiquei com uma dúvida. Entrou ali dentro de algum, né? Talvez tenha entrado no Ministério da Seguridade Social, né? Mas, sei lá, eu gostaria de ter certeza disso. Mas, bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu pretendi analisar, né, as ideias mesmo dele, sem ser só esse vídeo dele aqui, mas nesse vídeo aqui sobre os ministérios dá pra falar bastante coisa já, então vou deixar pra, sei lá, se esse vídeo aqui der repercussão, eu pego as ideias dele ali de dolarização e não sei o que o pessoal tá se perguntando e falo o que eu acho, né? Se é uma boa ou se não é, bem... Quem gostou é isso aí, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha e é nóis.